A paz do Senhor, amém, igreja? Que alegria estarmos na casa do nosso Deus, mais um domingo à noite. Que não seja apenas rotina, apenas costume, mas realmente uma alegria de podermos nos arrumar ao domingo, nos encontrar com os nossos irmãos para adorar ao nosso Deus. Amém? É assim o meu coração e que eu oro todos os dias ao Senhor, para que estar na presença dEle nunca se torne algo rotineiro, algo normal, porque a presença do Senhor é muito especial, é a melhor presença, é o melhor lugar onde nós podemos estar, é na presença do Senhor, quanto mais reunidos como irmãos na casa dEle, amém? E lembrando disso, eu queria começar esse culto lendo um versículo que eu sempre falo, que está lá em Mateus 18, 20, é apenas um versículo muito pequeno e diz assim: Jesus disse isso, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém? Por que eu digo isso? Várias vezes eu digo aqui? Porque eu gosto de nos lembrar que a presença de Jesus está no nosso meio, que quando nós saímos da nossa casa, nos arrumamos, nós viemos aqui para adorar a Ele, para prestar culto ao nosso Deus, para dar o nosso melhor a Ele, amém? Para nos edificar na palavra, para nos encher mais da palavra e sermos mais cheios do Espírito Santo, através da presença de Jesus, porque onde tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos cantar essa canção que eu gosto muito, que tem uma letra muito simples, mas muito verdadeira, que diz: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e nos rendemos a ti. Que possamos cantar essa canção realmente com o nosso coração, porque Ele está aqui, amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha em cada
te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Adore a Ele com tudo que você tem, com tudo que você é. Nós estamos aqui para dar a Ele o louvor devido, para fazer do Teu nome grande. É para isso que nós existimos. Porque o véu que separava não separa mais. Ele morreu na cruz por nós. Por tão grande amor, o maior amor que já existiu. E nós estamos aqui por Ele e para Ele. A presença dEle é que faz toda a diferença. E você tem entendido, compreendido e sentido a presença de Jesus? Eu meditando hoje, eu lembrei daquele caminho de Emaús. Não sei se você já leu e conhece, é uma passagem muito conhecida. Está lá em Lucas 24, a partir do verso 13. Em que depois da ressurreição de Jesus, 2 homens caminhavam ao caminho da cidade de Emaús. E Jesus já havia ressuscitado. As mulheres já haviam tido a visão dos anjos, já haviam visto o túmulo vazio, mas ainda não tinham visto Jesus. E diz que Jesus se aproximou deles durante o caminho e perguntou do que eles falavam. Eles falaram: quem é você, estrangeiro, que não ouviu falar, que não sabe do que tem acontecido de Jesus de Nazaré que morreu? Mas as mulheres dizem, contou tudo o que estava acontecendo. E não o reconheceram. Jesus caminhava com eles durante o caminho. A presença dele estava ali e eles não o reconheceram. Eles não viram que ele era Jesus. Eles estavam falando dele e não viram que ele era Jesus. E uma passagem, um pedaço que Jesus disse para eles, que me fez pensar, foi quando Jesus disse assim para eles: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E ele continuou dizendo desde Moisés e continuou falando com eles. Chamou eles de tolos e de uma fé tardia. Será que Jesus não tem falado ao teu coração e você ainda não crê? Será que você não está vendo tudo o que está acontecendo? Jesus tem falado com você durante a palavra, durante a voz do pastor, durante quantos, e você ainda não viu a presença dele? Nós acabamos de cantar Jesus em tua presença, nós nos reunimos aqui. Será que não temos apenas cantado da boca para fora e não sentido a presença, entendido a presença dele? O que será que falta para nós entendermos que a presença dele, estarmos com ele, é o melhor onde podemos estar? Não há outro caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele. Peça para ele agora abrir os teus olhos, como na hora que eles chegaram lá e Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e ele desapareceu. Eles disseram: era ele. O nosso coração não queimava enquanto ele falava, mas precisou ele partir o pão e os olhos forem abertos e ele sair da presença deles, para eles entenderem que era Jesus que andava com eles pelo caminho. Fala: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero saber da tua presença, ouvir a tua voz e ser obediente a ti, e andar o caminho que é o Senhor, falar a verdade que é o Senhor, viver a vida que é o Senhor. E cante: digno de glória, de honra é o Senhor, porque maravilhas, grandes coisas, e não há outro como Ele. Amém? Adore ao Senhor Jesus, Ele está aqui. Te adoramos, Senhor.
de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, reunidos como irmãos, para te exaltar, para te dar o louvor devido, Senhor, para dizer que o teu nome é grande, para adorar ao Senhor e prestar culto a ti, ó Deus, que é o único Deus, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, só tu és Deus, Senhor. Só tu deu o seu Filho por amor a nós, só tu criou todas as coisas. Tu és o único e verdadeiro Deus. Por isso estamos aqui, porque um dia o véu se rasgou durante, ó Pai, a morte de Jesus, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos deu nova vida, essa vida que podemos viver hoje para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Louvado é o Teu nome, santo é o Senhor, digno de glória e de honra é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. A Divina e o Paulo têm uma mensagem para nos trazer, amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos aqui, vocês já sabem para quê, né? Hoje é a penúltima noite da campanha de missões nacionais. E nós temos o tema que diz: Cristo é a única esperança. E pensando nisso, eu estive pensando, né? E falei assim, hoje, nós como cristãos, nós vamos tomar alguma decisão, nós vamos fazer algum julgamento
Às vezes até erramos nisso, mas Deus está lá para corrigir o prumo nosso e colocar a gente no lugar que Ele quer. Agora você imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, quais são as decisões que ela toma? Quais são os julgamentos que ela faz? E nós, como julgamos essas pessoas que estão de fora, sem ouvir do Evangelho de Cristo, né? Então, é uma coisa para a gente pensar também. A Divina vai estar falando agora um pouco mais da campanha. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Eu queria ler com você o nosso tema e a nossa divisa. Vocês podem ler comigo? Jesus Cristo, divisa, e em nenhum outro. Amém. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem aqui já passou pela seguinte situação? Você encontrou alguém, talvez da sua família, alguém que você conheça, e essa pessoa veio falar de Jesus para você. Em qualquer circunstância. Quem aqui passou por essa situação? Levanta a mão. Quem, alguém da sua família, ou mesmo te convidou para vir a uma igreja? Levanta a mão. Irmãos, eu tenho certeza que essa palavra, esse convite, esse ouvir, transformou a sua vida como transformou a minha, não é? E nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos levar essa mensagem que nós recebemos. Se nós temos Cristo, se nós servimos a um Deus e nós entendemos o que é ser um cristão, se você tem certeza da sua salvação e você sabe que a sua salvação está garantida no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por você, se você entende que essa mensagem pode transformar a vida de alguém, se você entende que Jesus é a nossa única esperança, que não há salvação em nenhum outro, e se você enxerga ao seu redor pessoas que não têm Cristo, irmãos, qual é a sua responsabilidade e qual é a minha? Irmãos, o meu desejo é que Cristo possa te revelar que esta é a sua missão, como também é a minha, é falar para as pessoas que hoje estão cada vez mais sedentas do Evangelho. Talvez você me diga, Divina, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Hoje nas redes sociais, aí está todo mundo falando dessa mensagem. Mas será que a mensagem que eu ouço às vezes aí no WhatsApp, ou às vezes só de uma mensagem, será que consegue tocar o coração dessa pessoa? Será que Jesus não vai usar a sua vida ao falar de Jesus para ela? Será que se você puder e tiver a coragem de compartilhar o seu testemunho com essa pessoa, será que ela não vai reconhecer que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus? Irmãos, esse desafio é para nós como cristãos, que você possa entender, irmãos, e possa orar, e possa se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu posso e eu devo levar aquilo que eu tenho. Irmãos, nós só podemos levar aos outros aquilo que nós temos. Se você tem Cristo, você tem essa responsabilidade. Agora, aquele que não tem, não pode levar. Mas você pode. Você como cristão, você pode levar essa mensagem. Irmãos, nós vamos ver o testemunho de umas pessoas, agora de um casal, que teve a sua vida transformada. Passou por dificuldades, passou por traumas. Mas Jesus transformou a vida dessa pessoa. Talvez aquele seu vizinho difícil, talvez aquele parente que não é fácil, talvez aquele colega de trabalho, aquele colega da escola. Eu não sei quem é a pessoa que Jesus pôs do seu lado para você falar de Jesus para ela. Mas talvez ela espere uma palavra sua, irmãos. Talvez é a sua palavra que vai levar Jesus para essa pessoa. Talvez é através do seu testemunho que essa pessoa vai mudar de vida. Então que esse desafio seja para você. Não só falar de Jesus, mas orar. Falar de Jesus, mas orar. Para que a pessoa possa aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmão, mas também você pode contribuir. Eu sei que a parte da contribuição talvez seja mais fácil, se é que você tem esse despreendimento.
Porque é simples você ir lá e fazer, entregar uma oferta aqui. Eu não sei o quanto você pode dar, não é o valor que faz a diferença. É a sua oferta de amor que faz a diferença. Porque essa é a parte mais tranquila, pelo menos ao meu ver. Mas você também pode testemunhar de Jesus orando e falando de Jesus para as pessoas. Vamos ao vídeo. Eu me chamo Ednara, sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência, eu fui abusada sexualmente. Então, desse abuso, eu me tornei mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse abuso que aconteceu, eu tive de trabalhar mais cedo e estudar também e cuidar, sim, do meu filho. Então, eu trabalhava, estudava e também, aos fins de semana, eu ainda ia para a festa. Então, o dinheiro meu era para quê? Para gastar em festa, para ajudar em casa e ajudar o meu filho. Veio uma amiga da família na nossa casa fazer uma visita e aí dessa visita eles nos falaram dessa esperança. Nós foi à casa dela falar do amor de Jesus Cristo no momento mais difícil que ela estava, né? Mas a gente falou com ela que nós levamos uma solução para ela, que era Jesus Cristo, que ajudava ela a resolver todos os problemas e toda a dificuldade da vida dela. Foi quando eu aceitei o Senhor como suficiente salvador da minha vida e aí eu acabei falando, não fiquei só com essa esperança para mim, mas sim eu fui compartilhando dessa esperança. Ela me convidou aí à Igreja Batista do Sertão e eu fui com ela nessa igreja, e ali o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava viver para Cristo, precisava me entregar para Cristo. Foi ali que eu tomei a decisão de servir a Cristo. Casamos em 2017 e surgiu a oportunidade da gente ir para o Radical Sertanejo. Mas então a minha esposa estava já grávida, esperando o Isaac. A gente achou que não seria viável, não seria o momento aquele, né? Em 2017 a gente não foi por causa dessa gravidez do Isaac. E agora em 2020 estava grávida do pequeno Caleb. Mas a gente orou e o Senhor confirmou isso em nossos corações, nós decidimos ir. Mas o Senhor, Ele cuidou desses detalhes em nossas vidas. E assumimos um campo no Quilombo, Lagoa das Piranhas, aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos lá com um trabalho de evangelização, de plantação de igreja naquela comunidade. Tem sido bênção, as pessoas lá têm sido muito amorosas conosco, bem recepcionistas mesmo. Tem sido gratificante servir aquele povo. E os cultos semanais de oração, PGM, encontro de homens, trabalho da IBD, escolinha de futebol, tem sido maravilhoso, tem sido bênção mesmo a pandemia aí, tantas dificuldades, nós não achamos isso um problema de nós avançar, de nós continuar indo adiante, né? E nós estamos aí com a esperança, né, dessa carreta aí prometida aí, que essa carreta venha aqui para o sertão, venha aqui para a Lagoa das Piranhas para atender essas pessoas tão necessitadas, tão carentes. E através da Carreta do Sertão, nós poderemos alcançar muito mais pessoas. É uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para abençoar, dar uma qualidade de vida a essas pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar da sua saúde clínica. E nós louvamos a Deus porque você faz parte desse desafio. A minha expectativa é enorme, né? Não só minha, mas de todos aqui da comunidade, com a chegada dessa carreta aí, porque nem todos aqui têm uma boa renda para estar indo para o dentista, ou então qualquer médico. E também agradecer à igreja, né, a Igreja Batista, os missionários aí que estão dando esse apoio para a gente aí. Para a gente é uma benção, né? Que Deus, essa carreta vem aqui para a comunidade, né? Eu fico muito agradecido dela vir, né? E dar muito apoio a vocês também, que é um dos que veio para aqui para ajudar a comunidade. Então, para nós é uma beleza. Então, é o que eu posso falar para as outras pessoas, que dependente do que aconteceu na vida de vocês, Jesus, ele é aquela pessoa que dá esperança, que dá a motivação de você pegar e falar do amor do Senhor. Oramos a Deus para que nós continuamos sendo esse instrumento usado nas mãos do Senhor, naquela comunidade, e que o plano do Senhor seja esse, que nós sejamos esse instrumento na mão do nosso Deus. Amém, glória a Deus.
nós possamos, com tudo aquilo que o Senhor nos dotou, sermos cooperadores do reino, amém? Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas durante a canção, você pode vir à frente, amém? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. A quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Eu convido o irmão Marcos que esteja orando nesse momento. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa, estarmos como igreja do Senhor reunidos em Tua presença para Te louvar, Te exaltar em espírito e em verdade. Pai, eu venho Te louvar porque o Senhor é um Deus que faz milagres, o Senhor faz a diferença em nosso meio. E sabemos que quando a gente se entrega ao Senhor, nova vida nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela Tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Que o Senhor possa abençoando essa noite cada vez mais, que vidas possam ouvir Tua palavra nessa noite e possam ser libertas e possa cada vez mais sentir esse desejo, Senhor, sentir essa alegria de servir ao Senhor. Pai, abençoe cada irmão que veio com seu dízimo e oferta. Que o Senhor possa abençoar nos seus lares, que nada possa faltar aos seus lares, ó Deus. Abençoe a cada um de nós, abençoe a Tua igreja aqui nesse local, e aí abençoe a Tua igreja espalhada na face da terra também. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Passo a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que alegria ter você aqui conosco nesta noite. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Ele por esse privilégio de a cada domingo nós nos reunirmos com mais segurança e, por que não dizer, com mais gratidão e louvor a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Que alegria ver aqui, né? Tantos irmãos que há tempo não víamos. Estou vendo a Rosa ali, saudade desse sorriso, viu, Rosa? E da irmã Maria também. Eu sei que outros irmãos que estão conosco também se sentiram mais seguros
para saírem dos seus lares, estarem aqui cultuando a Deus. E quero louvar pela vida daqueles que estão nas redes sociais. Quero convidar você que está aí do outro lado da tela, do computador, do celular ou do seu Smart TV, para que você esteja aqui conosco, presencialmente nesse templo, para que juntos nós possamos adorar o nome do nosso Deus. Sabemos, queridos, que as redes sociais é uma bênção na divulgação do Evangelho e da Palavra de Deus, mas elas não devem jamais substituir o nosso encontro. Elas jamais devem estar acima da comunhão presente, real, da Igreja de Cristo Jesus. Por isso, eu oro para que esse tempo seja um tempo de retorno, um tempo também de envolvimento de todos os nossos irmãos na comunhão e também nas atividades que a igreja tem proposto durante esse tempo. Amém, queridos? Irmãos, antes de compartilhar da palavra de Deus, apenas uma palavra de informação e de gratidão a Deus por aquilo que nós temos vivido como igreja durante esse tempo. Quero falar rapidamente sobre a nossa obra, a construção do nosso espaço batista, que será, meus queridos, com a graça de Deus, um ambiente de comunhão da igreja, um ambiente de esporte para todos os membros que dela fazem parte, e também teremos ali um conforto maior de ter o estacionamento coberto, para que assim possamos avançar no cuidado do patrimônio e também na melhoria das nossas dependências, daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. E eu quero dizer para os irmãos que nós estamos prestes, nesta semana, a concluirmos a primeira etapa. A primeira etapa que tem como finalidade fazer o muro de arrimo e o aterramento, o nivelamento de toda aquela área que nós temos ali no fundo. O muro de arrimo já foi feito, louvamos a Deus pela vida do irmão Augusto, do irmão Luciano, que são membros desta igreja e trabalharam na confecção desta etapa. E com a graça de Deus, queridos, nesta semana, nós vamos começar o aterramento. E eu creio que no próximo domingo, os irmãos já vão poder ver uma grande diferença ali, para que a próxima etapa, que é a construção da fundação, da base deste salão social, possa então ser edificada. Esteja orando, esteja atento às programações da sua igreja, participe desta campanha, que não é minha, que não é da liderança deste ministério, mas uma campanha que é de todos nós. Todos nós, queridos, teremos a alegria de vermos aquela construção avançando. E quando ela estiver pronta, podermos fazer um culto de consagração a Deus. E que alegria vai ser você, debaixo daquele telhado, olhando toda aquela estrutura, poder saber e ter a consciência que você fez parte daquele projeto. Que a sua vida foi um instrumento nas mãos de Deus para que aquele sonho se tornasse uma realidade. Então que Deus continue abençoando toda a igreja, pela liberalidade, pelos dízimos, pelas ofertas, pela contribuição que a cada encontro os irmãos têm depositado diante do altar do Senhor. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Quero continuar a meditar com os irmãos sobre o tema Aprendendo com a Igreja Primitiva. E hoje à noite, queridos, nós vamos ler uma das passagens bíblicas que para mim é uma das passagens mais significativas e mais instrutivas no que diz respeito à evangelização. Atos capítulo 17,
versículo 16, a Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, uma cidade de cultura e de filosofia grega. Uma cidade, queridos, onde a sabedoria humana era colocada, por assim dizer, numa posição de idolatria. Atenas era conhecida como a cidade dos filósofos. Era muito comum você caminhar pelas ruas daquele lugar e você se deparar com um grupo de homens, de jovens, que estavam discutindo temas dos mais adversos, temas políticos, temas que giravam em torno da organização social, temas que diziam respeito também à religião como a origem da vida, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual é o propósito da nossa existência. Eram temas, meus irmãos, que já tomavam a preocupação e a mente daqueles filósofos. Paulo estava na terra de um povo que valorizava demais a sabedoria humana. E é interessante que no versículo 16, quando ele chega nesta cidade, ele está ali esperando Silas e Timóteo, a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltava diante do que ele viu naquela cidade. Veja comigo como Paulo se portou e como ele foi um instrumento nas mãos de Deus de evangelismo naquele lugar. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, diz a palavra, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem
que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda a parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém, queridos? Esta foi, meus irmãos, a pregação de Paulo em Atenas. E se tem uma das coisas que nós podemos aprender com a igreja primitiva nesta noite, aliás, é sobre isso que quero falar com os irmãos, é sobre isso que quero falar com você que é membro desta igreja, você que já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Essa mensagem, ela é direta para o seu coração. Esta mensagem, queridos, é algo que Deus tem cobrado de mim como pastor, para comunicar ao coração da igreja estas palavras, para que nenhum de nós possamos permanecer ou entrar numa posição inércia. A nossa responsabilidade em proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Quero falar, queridos, hoje à noite sobre evangelização. Quero falar hoje à noite sobre falar de Jesus Cristo. Quero falar de testemunho. A Bíblia diz, queridos, em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que esse poder do Espírito nos daria autoridade e nos daria capacidade para falarmos de Jesus. No seu contexto ele diz, em Jerusalém, que era a cidade mais próxima dos discípulos, na Judéia, que era uma região maior, em Samaria, e ele aumenta o seu discurso dizendo, e até os confins da terra. Fazer missões, queridos, é algo que sempre esteve no coração de Jesus. Por isso que a nossa missão não é apenas uma missão nacional, não é uma missão onde nós cooperamos com a nossa oração apenas, ou com a nossa contribuição financeira, que é algo muito significativo para a obra de Deus, mas missão, queridos, é um estilo de vida. Missão, meus irmãos, é muito mais do que uma campanha mensal, numa época do ano. Missão evangelística é muito mais do que uma programação de final de semana. A missão, ela deve ser um estilo de vida. O servo de Cristo, o verdadeiro servo de Deus, ele entende que todos os dias da sua vida é uma oportunidade para ele testemunhar a respeito de Jesus. Há quanto tempo você falou de Jesus para alguém? Você se lembra qual foi a última vez que você disse para uma pessoa que só Jesus Cristo salva? Não estou dizendo sobre discutir religião. Não estou dizendo sobre demonstrar que a sua doutrina ou que a sua crença é superior aos demais. Não estou falando sobre isso. Mas qual foi a última vez que você olhou para uma pessoa e você falou para esta pessoa a respeito do Evangelho?
Você tinha consciência de que esta pessoa ainda não aceitou Jesus, ou não está vivendo da forma que Jesus queria que ela vivesse. E você se portou diante dela como um grande evangelista, como um instrumento nas mãos de Deus para falar para esta pessoa o que Jesus é e o que Ele fez na sua vida. Sabe, meus irmãos, um dos aspectos do testemunho cristão é que ele não está focado simplesmente naquilo que Jesus fez e está registrado nas Escrituras. É claro que precisamos falar de Jesus a partir da Bíblia. Ela é a nossa revelação, ela é a nossa base mais efetiva, mas precisamos aprender a falar de Jesus a partir da nossa experiência. O que o Jesus da Bíblia fez com a sua vida? Como era a sua história antes de conhecer Jesus? O que Ele mudou no seu caráter? O que Ele mudou nas suas prioridades? O que Jesus te fez enxergar que antes da sua conversão você não enxergava? O que Jesus te fez fazer que antes você não fazia? O que Jesus te deu capacidade para abandonar e para considerar como esterco aquilo que era prioridade na sua vida? Todas as pessoas, queridos, que se encontraram com Jesus verdadeiramente, tem um antes e um depois. Ninguém é bom bastante para dizer: eu me encontrei com Jesus e não teve nada na minha vida que ele precisasse mudar. Das duas, uma: ou você não compreendeu Jesus, ou você se tornou um mero religioso. A verdade bíblica, queridos, é que nós precisamos evangelizar e testemunhar de Cristo a partir da Bíblia Sagrada, a partir das Escrituras, mas precisamos também falar da nossa experiência. Precisamos falar com entusiasmo e com alegria daquilo que Jesus fez na nossa vida, na nossa família e na nossa história. É interessante, queridos, olharmos para esse texto da palavra de Deus e percebermos como foi, o que Paulo viu naquela cidade de Atenas. A cidade, o que Paulo vê ali não é a beleza daquele lugar, que era sim uma cidade de grandes construções, de muitos templos, de várias estátuas. Mas o que Paulo viu ali não foi a beleza daquela cidade, mas a idolatria e a superstição. O versículo 16, meus irmãos, a Bíblia diz que enquanto Paulo esperava o Timóteo e o Silas chegarem naquele lugar, o seu espírito se revoltava. Paulo ficou indignado por causa da idolatria daquela cidade. Ninguém evangeliza se ele não se revoltar com a condição de treva às quais as pessoas estão. Se você não olhar para uma pessoa que adora falsos deuses, se você não olhar para uma pessoa que está cega no pecado, e isso não gerar uma revolta no seu espírito, uma angústia na sua alma, você jamais vai falar de Jesus para esta pessoa. A Bíblia diz, queridos, que Paulo se revoltava em face da idolatria que dominava aquela cidade. Ele andou pelas ruas de Atenas e a Bíblia diz que ele viu ali vários deuses, várias estátuas, monumentos que traziam uma ideia de que os atenienses eram demasiadamente supersticiosos, ao ponto deles terem no meio daquele panteão de centenas e centenas de deuses, uma estátua que estava grafada com o seguinte dizer: ao Deus desconhecido. E isso, meus irmãos, os atenienses faziam porque eles pensavam: quem sabe nós ainda não conhecemos certo tipo de divindade, e para que essa divindade não se ire conosco, para que essa divindade não fique chateada, porque nós não estamos lembrando dela, vamos então criar
essa estátua ao Deus desconhecido, para que esse Deus satisfaça o seu ego e a sua necessidade de ser notado e de ser visto. Dá para você conceber isso? Uma cidade tão intelectual, uma cidade, queridos, que foi o berço da filosofia grega, mas um ambiente tão idólatra, um ambiente tão supersticioso, que chega ao ponto de revoltar o coração de Paulo. A Bíblia diz, queridos, que Paulo também sentiu ciúmes pelo nome de Cristo. Ele anda pelas ruas daquela cidade e o seu espírito se revolta porque ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é o único digno de ser adorado. E ele sente ciúmes por Jesus. O seu coração se enche de zelo pelo seu mestre. E por isso, Paulo não apenas vê um cenário, Paulo não apenas tem um sentimento de revolta, mas Paulo toma uma atitude. Que atitude Paulo tomou, queridos? Versículo 17, veja comigo. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Queridos, Paulo não ficou apenas indignado com a situação daquela época. Paulo não ficou apenas enciumado a respeito de Cristo, mas ele tomou uma atitude. Ele começa a pregar. Ele começa a falar de Jesus nas sinagogas, entre os judeus, entre os gentios. Ele vai na praça, onde tinha com certeza uma multidão de pessoas, e todos os dias ele faz este exercício. Todos os dias ele está neste lugar pregando, anunciando a respeito de Jesus. E a Bíblia diz que ele vai também ao Areópago, que era uma espécie de um ambiente filosófico, aonde os sábios daquela cidade se reuniam. Poderíamos dizer que Paulo prega no templo, representado pela sinagoga. Podemos dizer que Paulo prega na sociedade, nas ruas, representado pela praça. E podemos dizer, queridos, que Paulo prega no ambiente acadêmico, na universidade, aonde estão os grandes intelectuais da sua época e daquele lugar. Isso nos mostra, queridos, algumas coisas a respeito do método de evangelização de Paulo. Primeiro, Paulo demonstra um conhecimento bíblico a respeito de Deus. Esta é a primeira verdade a respeito do método de evangelização de Paulo. Paulo, ele não fala de Deus focado na filosofia. Paulo não fala de Deus focado no seu achismo, mas ele elenca algumas características de Deus que nos faz perceber que Paulo era um conhecedor da palavra. Primeiro, veja comigo, no versículo 24, Paulo fala de Deus como o Criador, quando ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Em outras palavras, queridos, Paulo estava dizendo para aqueles atenienses que o mundo tinha sido criado por Deus. Não era nenhum daqueles deuses que eles serviam que havia criado tudo o que existe. Mas esse Deus ao qual Paulo pregava era um Deus criador de todas as coisas. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. E Paulo, queridos, ele faz questão de enfatizar esta verdade bíblica, mostrando que o Deus cristão é o Deus criador do universo e de tudo que nele há. Em segundo lugar, Paulo fala também de Deus como um sustentador. Veja comigo o que diz o versículo 25. Este Deus, diz ele, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração
e tudo mais. Paulo está dizendo para aqueles atenienses: olha, Deus não precisa de vocês. Deus não precisa da sabedoria de vocês. Aliás, Deus é o grande mantenedor do universo. É Ele quem sustenta todas as coisas pelo seu poder. No versículo 25, queridos, Paulo está falando que Deus não precisa do homem para controlar e para gerir a sua criação. Aliás, é Ele que dá ao homem vida, respiração e tudo o mais. Tiago, em capítulo 1, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aquele que não muda e aquele que não há sombra de variação. Eu não sei se você está percebendo, mas Paulo, quando vai evangelizar, Paulo, quando vai falar de um Deus desconhecido para aqueles atenienses, ele usa princípios da palavra de Deus. E assim, queridos, nós também devemos fazê-lo. Por que algumas pessoas, meus irmãos, têm medo de evangelizar? E por que algumas pessoas não são eficientes na sua evangelização? Simplesmente por um motivo. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus. São pessoas que não sabem nem por onde começar, o que dizer. Ah, pastor, mas e se aquela pessoa me questionar? Ah, pastor, mas e se aquela pessoa fizer uma pergunta que eu não sei responder? Quanto tempo você tem de conversão? Quantos anos você está na igreja? Quantas oportunidades, querido, você já teve de ler a sua Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, e você não leu? Quantas oportunidades você teve de estar aqui, participando da escola bíblica dominical, aprendendo sobre as doutrinas básicas, aprendendo a folhear a sua Bíblia, aprendendo a diferenciar o que é evangelho, o que é carta, o que é um livro histórico, o que é Antigo, o que é Novo Testamento. Quanto tempo você se dedicou para aprender o beabá da fé? Sabe, meus irmãos, para a tristeza do povo de Deus, salvo algumas exceções, eu sei que há entre nós pessoas que amam a palavra de Deus e que valorizam o conhecimento de Deus, mas para nossa tristeza, queridos, nós vivemos hoje, no meio evangélico, deixe-me falar do Brasil, uma espécie de uma cegueira bíblica. Pessoas analfabetas, biblicamente, você está me entendendo? São cristãos, passaram por uma conversão, foram batizadas, estão dentro de um templo, conhecem algumas doutrinas, mas são, biblicamente falando, pessoas analfabetas. Pessoas que não sabem conjugar a sua vida social, por exemplo, com princípios da palavra de Deus. Tem gente que não consegue aplicar as situações da vida, do dia a dia, os princípios da palavra. Irmãos, eu percebo isso na minha prática como pastor. No aconselhamento pastoral, por exemplo. Algumas coisas que nós precisamos direcionar, biblicamente falando, que aquela pessoa que já tem 5, 6, 7, 10 anos de igreja, já deveria saber. Pessoas que às vezes postam coisas nas redes sociais que você diz: meu Deus, mas eu nunca preguei isso. Que absurdo, que teologia antibíblica. Mas a pessoa crê, a pessoa acha bonito, a pessoa se entusiasma, ela não consegue separar aquilo que é bíblico e aquilo que é tendencioso. Ela não consegue separar aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens. Ela não tem discernimento, ela não tem capacidade de uma leitura crítica sobre nada. A Bíblia diz, querido, sobre os crentes bereanos, que quando Paulo pregava a palavra de Deus para os crentes bereanos, eles chegavam em casa e eles iam conferir se aquilo que Paulo pregou a eles estava registrado na palavra de Deus.
Que princípio fantástico. Esse Paulo, querido, esse Paulo que foi um grande apóstolo dos gentios, um grande homem de Deus, uma referência para nós. Se Paulo teve esse crivo, Paulo falava e as pessoas, deixa eu ver se o que Paulo está dizendo é bíblico, deixa eu ver se o que Paulo está dizendo é de Deus. E as pessoas iam comprovar na Bíblia. Agora a pergunta é, quantos crentes hoje, querido, sabe usar a Bíblia? Ele ouve um pastor falar sobre família, ele não sabe onde fala sobre família na Bíblia. É uma vergonha. Você está diante de um casal, eles estão passando por um problema e você fala, meu Deus, eu não sei um texto bíblico para deixar para esse casal. Você vê alguém numa situação de crise emocional e não vem um texto na sua mente. Você vê uma pessoa em crise financeira e não vem uma palavra de Deus no seu coração. Você vê um caos político no Brasil e você não tem uma palavra de Deus, um discernimento do Evangelho. Ou seja, os problemas reais da vida chegam diante de você e você não os trata biblicamente falando. O que mais enfraquece o nosso evangelismo, queridos, é não conhecermos a palavra de Deus. A igreja primitiva nos ensina que o evangelismo ou a evangelização deve ocupar a prioridade na agenda da igreja. Mas não é uma evangelização a qualquer jeito, não é uma evangelização à reverilha, é uma evangelização que fruto de um conhecimento genuíno da palavra de Deus. A salvação é de graça, ponto. Mas o conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, há que se pagar um preço. Não é por osmose. Deus me dá conhecimento, Deus enche a minha cabeça de versículos bíblicos, Deus me dá uma postura coerente com a tua palavra. Mas se você não for ler a Bíblia, se você não separa tempo de qualidade, se você não lê bons livros, se você não ouve bons estudos, se você não participa dos cultos de ensino da sua igreja, aonde o seu conhecimento bíblico vai estar? Aonde o seu conhecimento bíblico vai estar? Sabe, queridos, esse analfabetismo bíblico, ele tem tomado conta até mesmo de muitos pastores. Pessoas que não estão preocupadas mais com aquilo que é certo, mas com aquilo que dá certo. Paulo é bíblico em Atenas. Paulo é bíblico, ele fala de Deus como Criador, como sustentador, mas ele fala mais, versículo 26, ele fala de Deus como governador. Veja comigo, de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo está dizendo, Deus controla o tempo, previamente ele sabe de todas as coisas. Ou seja, esse Deus é governador. Ele tem a rédea da história nas tuas mãos. Não é que tudo o que acontece é porque Ele quer. Há coisas que é consequência do pecado, da liberdade humana, mas Ele controla tudo. Ele tem o domínio sobre tudo, e basta uma palavra dEle, e o homem precisa se render. E ainda que algumas coisas pareçam más, e de fato o são, Ele usa todas as coisas para o propósito daqueles que amam a Deus, para o bem, para o nosso crescimento espiritual. Outra coisa, Paulo fala de Deus também como Pai, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Em outras palavras, Paulo está dizendo, somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai, nós somos uma geração eleita, nós nascemos dele a partir do Espírito, no momento da nossa conversão. E por último, queridos, ele fala de um dos aspectos de Deus que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. As pessoas falam muito de Deus como Criador, sustentador, governador e Pai, mas quando
é preciso falar de Deus como juiz. As pessoas querem fugir desta realidade. Mas Paulo toca nesse ponto, e no versículo 30, Atos 17, versículo 30, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe, queridos, hoje nós temos um grupo de cristãos que querem falar de Jesus pela metade. São cristãos que querem falar só da paz, do amor e do perdão de Jesus. E devem falar. Não é que você não deve falar que Jesus nos ama, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso faz parte da evangelização. Mas há pessoas que não gostam de tocar nesse ponto do juízo. Há pessoas que fazem uma abordagem evangelística pela metade. Como se aceitar Jesus ou não aceitar Jesus fosse uma mera opção de vida, que não vai alterar muita coisa na sua eternidade. Vai mudar algumas coisas na sua história, é verdade, mas é só isso. Você pode também ser um bom homem, uma boa mulher sem Jesus. Jesus, na verdade, é quase que um clube. A igreja é quase que uma agremiação de pessoas legais que a gente se encontra para discutir e aprender sobre a palavra de Deus. Não, 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 queridos. Não é só isso. A igreja genuína e verdadeira é o grupo daqueles que serão salvos. A igreja é o grupo daqueles que irão morar no céu. A igreja são aqueles que não passarão pela condenação e pelo inferno. A igreja são aqueles que podem morrer hoje com paz no seu coração e com serenidade na sua alma, porque sabe que a eternidade lhes aguarda. A igreja não é só um playground espiritual. Não é só um lugar gostoso para a gente se confraternizar. A igreja de Cristo, estou falando da igreja batista não, viu? A igreja de Cristo. Todos os crentes convertidos na história humana são as pessoas que vão morar no céu. São as pessoas que não terão a sua vida aniquilada pelo poder do inferno. São as pessoas que estão com Deus, que foram salvas do pecado. E porque foram salvas do pecado, vivem uma vida diferente. Entraram num processo de santificação, de serem mais parecidos com Jesus. E vivem esta vida como se não fosse deste mundo, porque sabe que este mundo é passageiro. Quantos, queridos, que estão aqui nesta noite, se esquecem deste ponto imprescindível quando vão evangelizar? Paulo podia pensar assim: não, eu estou no meio dos filósofos, eu estou no meio dos sábios, deixa eu usar aqui outros recursos. Não, 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 não. Paulo usa os princípios básicos da palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: estou nem aí se você é sábio, se você é conhecedor da filosofia humana, se você tem uma interpretação coerente sobre a política, sobre as religiões. Eu quero saber e eu quero te dizer que se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai experimentar a condenação. Não importa o tamanho do seu intelectual, não importa o seu conhecimento histórico, todos, queridos, terão que passar pelo juízo de Deus. Algumas pessoas pensam assim: ah, pastor, certas pessoas não dá para falar sobre isso. Como é que eu vou falar isso com um médico? Pastor, como é que eu vou evangelizar um advogado dessa forma? Uai, tem outra forma então? Como é que você evangeliza um intelectual? Pastor, ele é professor de universidade, como é que eu vou falar para ele essas coisas tão simples da Bíblia? Querido, não se trata de inteligência humana, se trata da verdade bíblica. E o método de evangelismo de Paulo é o mesmo método que deve ser usado pela igreja. Agora veja,
Isso não significa que você não deve se aproveitar de recursos da cultura, de recursos da sabedoria humana, que corroboram para que a imagem de Deus, para que a pregação do Evangelho seja feita. E aqui eu concluo chamando a sua atenção para dois aspectos na vida de Paulo. Primeiro, para a sua versatilidade. Paulo, ele é versátil demais. Ele tem um conhecimento bíblico profundo e ele não foge desse conhecimento bíblico, mas ele fala também da cultura grega. Quando ele vai falar a respeito de Deus, ele diz: nele nos movemos, nele nos existimos, vivemos, como alguns dos vossos poetas têm dito, versículo 28. Paulo tinha um conhecimento da cultura, e quando ele vai falar de Deus, ele não hesita em usar o conhecimento da cultura para corroborar com o seu discurso. Não é pecado fazer citação de pensadores, desde que essa citação esteja coerente com a palavra de Deus. Veja o que Paulo está usando. Os poetas de vocês já disseram isso, que em Deus nós vivemos, nós existimos, que em Deus nós nos movemos, e agora eu estou apenas confirmando esta verdade que os poetas de vocês já disseram. Não é pecado usar a cultura. Aqui nós estamos pregando uma aversão à sabedoria humana. Aliás, toda a inteligência é fruto da graça de Deus. É Deus que te deu capacidade de pensar. É Deus que te deu capacidade de raciocinar. E esses elementos não devem estar divorciados da evangelização. Paulo, queridos, demonstra uma versatilidade, porque ele prega na sinagoga, ele prega na praça e ele prega no areópago, ou seja, ele vai em vários ambientes. Ele não fica só dentro da igreja, não. Ele sai da igreja e ele tem contato com as pessoas na rua, nas universidades, nas praças. Isso nos ensina, queridos, que nós também devemos fazer assim. Todo o lugar é lugar de evangelismo. Não, pastor, no meu trabalho não dá. Será que não? Fala-se tanta bobeira no seu trabalho, não é verdade? Fala-se tantas asneiras lá onde você trabalha. Será que você não pode começar a falar de Jesus lá dentro? Será que você não pode testemunhar do que Jesus fez na sua vida, lá naquele ambiente de perversão? Outra coisa, queridos, Paulo demonstra uma versatilidade porque ele chega naquela cidade e ele faz algo que para muitos religiosos tradicionalistas foi um escândalo. Porque Paulo não chega abrindo o Antigo Testamento assim, dizendo: olha, eu estou aqui como um judeu convertido ao cristianismo, trazendo uma teologia coerente, com começo, meio e fim. Não. Paulo chega e ele olha todos os ídolos e as estátuas daquele lugar. E aonde ele vai, queridos? Ele vai numa estátua daquela que está escrito: ao Deus desconhecido. E eu fico imaginando aquele Paulo, né? Que homenzinho atrevido e inteligente, queridos. Ele encontra naquela estátua um ponto de ligação. Ele chega naquela estátua e ele diz: olha, eu quero falar para vocês hoje a respeito desse Deus aqui. Olha a sabedoria. Naquela hora os atenienses pensaram: puxa, nós que criamos esse Deus não sabemos a respeito dele, e Paulo sabe. E aquele discurso de Paulo chama a atenção de todos eles. Alguns religiosos de plantão poderiam dizer: pastor, mas Paulo não foi correto. Paulo usou uma estátua, Paulo usou uma imagem. É preciso entender bem o Evangelho, queridos, para trabalhar as diferentes possibilidades e linguagens que nós podemos utilizar para transmitir a palavra de Deus. Paulo usou uma estátua, e ao usar uma estátua, ele condenou a idolatria. Paulo usou uma estátua, feita de barro, sei lá do que era, de pedra, mas ele usou uma estátua como uma referência, como uma ilustração, para chamar a atenção daqueles que lhe ouviam. Quais são os recursos que nós podemos utilizar? Você que é professor em sala de aula,
Você que é líder de algum setor, o que você pode usar para atrair a atenção das pessoas e a partir daquele objeto, a partir daquela situação, você falar de Jesus? Paulo, queridos, ele foi de uma versatilidade gigantesca. E o que aconteceu depois de Paulo ter pregado? Aconteceu, queridos, o que acontece ainda hoje. Atos capítulo 17, quero concluir lendo o versículo 32. Quando a Bíblia diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, teve alguns que escarneciam, e teve outros que disseram, olha aí que desculpa, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Já aconteceu isso com você? A pessoa não está interessada no Evangelho? Não, depois nós conversamos sobre isso. Não tenho tempo agora. Acontece, não acontece? Paulo passou por isso. Não, sobre esse tema eu te ouço num outro momento. Alguns tentaram despistar Paulo, pela falta de interesse a respeito de Jesus. Versículo 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Paulo não ficou lá insistindo. Paulo não ficou lançando pérolas aos porcos. Paulo fez o seu papel. Paulo anunciou o Evangelho. O pessoal não quis mais ouvir. Paulo saiu de cena. E no versículo 34, a Bíblia diz: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, que era um sábio, um filósofo, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Dá a entender que não foi muita gente, não é verdade? O escritor bíblico, Lucas, falando a respeito dos que se converteram, cita apenas 2 nomes, Dionísio e Damares, e com eles outros mais. Quantos? 5? 6? 10? Nós não sabemos. O que sabemos, queridos, é que toda vez que o Evangelho é pregado, há essas 2 atitudes: pessoas que creem, que o aceitam, e pessoas que o desprezam, ou pessoas que dão desculpa, que ainda não estão preparadas para recebê-lo, para aceitá-lo, como lhes convém. Você que é cristão e que já evangelizou alguém, já deve ter passado por essas 2 experiências, sim ou não? Você fala de Jesus, a palavra tem um impacto, a pessoa se arrepende e a sua vida é transformada. Mas há momentos que você fala de Jesus e você percebe o desdém. Sim ou não? Há momentos que você fala de Jesus e você percebe a desculpa esfarrapada. Até no meio de crentes é assim. Às vezes você exorta, às vezes você orienta, e o crente quer continuar na cabeça dele. Você lê um texto da Bíblia e ele insiste. Uma vez eu ouvi um crente dizer: os crentes de hoje não são mais bobos, não vão na conversa de pastor. A questão não é se você vai na conversa de pastor. A questão é se o que o pastor está dizendo para você está aqui na palavra de Deus. Para de sofisma. Para de tentar tapar o sol com a peneira. Para de querer jogar a culpa que é o pastor, que é o pregador, que é a igreja. Não, não, não. A palavra de Deus diz, é bíblico. Você está seguindo, amém. Não está seguindo, se conserte. O pastor é muito duro. Esquece o pastor. A palavra de Deus diz isso. O pastor é um porta-voz, o pregador é um mensageiro, é uma carta, é um carteiro. Ele não é importante. Importante é o que ele prega, importante é o que ele anuncia. A questão não é o seu conselheiro espiritual, o seu discipulador, mas o conteúdo que ele lhe passa. É bíblico? Está firmado na palavra de Deus? Então siga. Então dê razão a Deus. Não fica dando desculpa. Ele fala isso porque ele é pastor. Não. Esquece o pastor. Ele fala isso porque ele é crente. Esquece. O que ele fala está na palavra de Deus? O que ele fala eu leio e entendo, a minha consciência me reprova ou me deixa livre?
É isso que importa em última análise. Você não deve ir pela cabeça de pastor nenhum, mas você deve ir pela palavra de Deus. Aliás, você não deve ir pela cabeça de político nenhum. Você deve ir pela palavra de Deus. Você não deve ir pela palavra de amigo nenhum. Você deve ir pela palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus está na boca do pastor, do político, do amigo. Mas às vezes não está. Quando está, você segue. Quando não está, você descarta. É simples assim. Você tem que ter autonomia para separar aquilo que é de Deus, aquilo que é bíblico e aquilo que é mero interesse humano. A minha oração, queridos, é que ao concluirmos a pregação desta noite, saiamos deste culto com mais consciência e com mais entusiasmo no que diz respeito à evangelização. Evangelizar não é um mandamento de pastores, evangelizar não é uma doutrina criada pelos teólogos, evangelizar é um mandamento da palavra de Deus. Jesus diz em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas. É mandamento de Deus. Não é agenda da igreja, não é programação dos batistas. É papel, é responsabilidade e é privilégio de todo o cristão. Faça isso e tenha consciência de que você estará cumprindo com o mandamento da palavra de Deus. Faça isso e você terá a alegria de muito em breve ver pessoas aqui neste templo, quem sabe passando brevemente pelas águas do batismo, fruto do seu testemunho, fruto do seu convite, fruto do seu amor e da sua preocupação espiritual pela vida dele. É tempo, queridos, de despertarmos. É tempo de levantarmos os nossos olhos e perceber que os campos estão brancos para a colheita. A pergunta é: aonde estão os trabalhadores? Aonde estão aqueles que vão arregaçar as suas mangas e fazer da sua vida com Deus um palco para a evangelização? O método, e é o que compartilhei com os irmãos: Bíblia, Bíblia e Bíblia. O seu evangelismo não deve estar fora da palavra de Deus, mas bom senso, para usar todos os recursos culturais e da sabedoria humana para corroborar com o ensino e a aplicação desta mensagem. Seja versátil, pregue em todo lugar, pregue a tempo e a fora de tempo, aproveite todas as oportunidades, o almoço de família, o encontro com um amigo, o lazer na pescaria, a viagem de final de ano, aproveite todo momento, para que da sua boca saia a pregação e o Evangelho de Jesus Cristo. E não se esqueça que a sua vida, que as suas atitudes se faz um grande instrumento nas mãos de Deus. Eu quero concluir citando uma frase muito conhecida no meio teológico. Alguém já disse: pregue sempre, e se necessário for, use palavras, porque a maior pregação é a nossa vida, é a nossa atitude de temor e de confiança no poder do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar você, aí mesmo onde você está, a se colocar de pé, e nós vamos adorar o nosso Deus com esta canção. Nós estamos no mês de campanha de missões nacionais. Domingo que vem estaremos trazendo outra mensagem, que creio contribuir para o crescimento da igreja nesta área. Mas hoje eu queria que você, aonde você está, fechasse os teus olhos e fizesse desta canção a sua oração. E pudesse se questionar: será que eu tenho sido um evangelista? Será que eu tenho aproveitado as oportunidades para falar de Cristo? Aonde foi que, porventura, eu me acomodei? Será que
eu não estou me confundindo com os prazeres desta vida e me entregando para ambições dos homens deste tempo e me esquecendo que a minha maior responsabilidade é falar de Jesus, é viver os valores do reino e deixar que a minha vida seja um instrumento nas mãos de Deus, para que outros, assim como eu, possam se render e ter um encontro com Jesus. Fale com Deus, baixe sua cabeça e deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesta hora. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Somente Jesus, querido, como acabamos de cantar nesta noite, é capaz de dar ao homem a salvação. Somente Jesus pode entrar nas nossas vidas e transformar a nossa história e nos capacitar a viver para a honra e para a glória daquele que é o nosso Criador, daquele que sustenta as nossas vidas pelo poder das tuas mãos, daquele que governa sobre tudo e sobre todos pela destra do teu poder, daquele que é Pai, daquele que é um Deus amoroso, daquele que é um Deus misericordioso, mas nas mãos daquele que também é um Deus juiz, que há de julgar no final dos tempos todos os homens, que há de revelar o segredo dos nossos corações e nos avaliar segundo as suas leis, segundo os seus princípios e não segundo os nossos. Sabe, queridos, quantas pessoas talvez estão desprezando a oportunidade que Deus tem lhes dado de se entregar a Jesus. Uma de nossas canções diz
Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, ou seja, nós não sabemos se vamos estar vivos. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Por isso a oportunidade agora, o momento de receber Jesus como único e suficiente Salvador é este. E eu quero orar por você nesta noite. Você que está conosco neste tempo, ou você que está nos acompanhando pela transmissão online, você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Se você está neste templo, eu quero pedir que você, num gesto, levante a sua mão. E eu quero orar pela sua vida. Há alguém entre nós? Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, querido. Mas alguém, você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e quer viver para a sua honra? Deus te abençoe. Pode abaixar para a sua glória e para o seu louvor. Quero também orar por você que é cristão e você que entende que precisa falar mais de Jesus. Você que sabe, você que quer aproveitar melhor as oportunidades. Queria que você fechasse os teus olhos. Não vou te chamar aqui à frente. Sabemos que não é prudente fazer isto diante da situação que estamos vivendo, mas Deus conhece o seu coração. E eu queria que você, aonde você está, você colocasse a mão no seu coração. Em oração, coloque a mão assim no seu coração e diz: Deus, conta comigo. Diz assim: Deus, aquece o meu coração e me enche de paixão pelos perdidos, assim como o Senhor fez com Paulo. Assim como Paulo se indignou com a idolatria de Atenas, Pai, me ajude a se dignar com a cegueira espiritual das pessoas, e não apenas isso, mas tomar uma atitude de me comprometer com elas, de falar que só Jesus Cristo salva, e de contar a elas a minha experiência contigo. Você quer fazer esse compromisso nesta noite? De orar por pessoas que não se entregaram para Jesus, de usar os recursos que Deus tem te dado para exaltar mais o seu nome? Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, ó Deus, e nós entendemos nesta noite, Pai, pela tua palavra, que nós podemos e nós devemos fazer mais pela obra da evangelização. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes a mornidão e muitas vezes, Pai, o comodismo toma conta da nossa alma, e nós vamos transferindo o evangelismo para os pastores, para os missionários. Louvado seja o Senhor pela vida deles, mas Deus, pela tua palavra, o Senhor nos mostra que o Senhor também conta conosco. Nós somos evangelistas, nós somos mensageiros da tua palavra. Por isso, Pai, enche a tua igreja com o teu Espírito, enche, Pai, a tua igreja com discernimento espiritual, com autoridade e sobretudo com paixão pelas almas daqueles que estão perdidos. Pai, escreve no teu livro agora o nome daqueles que estão se entregando ao Senhor, daqueles que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A tua palavra diz, ó Deus, que a festa nos céus como quando um pecador se arrepende, e nós festejamos também aqui na terra, ó Deus, por todas essas vidas que nesta noite levantaram as suas mãos, dizendo: eu quero Jesus, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, abençoa esta decisão, sela, Pai, estas vidas com teu Espírito, e que elas permaneçam fiéis ao Senhor, que as tentações deste mundo, que as tentações, ó Deus, e as artimanhas de Satanás não tenham o poder de tirá-los da presença do Senhor. Consagra-nos, Pai, para a tua obra. Usa-nos, ó Deus, para esse tempo que o Senhor tem de restauração no nosso Brasil, pois cremos, Pai, que desta nação há de se levantar um avivamento, pois cremos, Pai, que desta nação há de se levantar um mover do Senhor de homens e de mulheres comprometidos com o teu reino. Usa, ó Deus, a tua igreja,
Usa, Pai, os nossos jovens. Usa, ó Deus, os pregadores da Tua palavra com discernimento, com sabedoria e com coragem, para que eles sejam servos do Senhor, para que eles não se corrompam com o sistema, para que eles não usem da religião como um meio para satisfazerem as ambições dos homens. Pai, usa a Tua igreja para esse tempo que se aproxima da Tua volta. Nós cremos, Pai, que a volta do Teu Filho Jesus está próxima. Prepara-nos para este reencontro. Faz-nos, ó Deus, orar e ansiar, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Livra-nos, Pai, das paixões do mundo, das paixões excessivas pelas coisas materiais, e leva-nos a nos apaixonar pelo Senhor, a sermos apaixonados por Jesus e colocarmos o Teu reino e as coisas do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos, entregamos, Pai, cada vida, cada família que está aqui na Tua presença. Abençoa-nos, Pai, durante esta semana que se inicia. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de alegrias, de conquistas e de vitórias na Tua presença. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui, cada família que está representada, bem como todos aqueles que estão conosco pelas redes sociais. E que assim o amor de Deus, o Pai, e que a graça de Jesus Cristo, seu amado e eterno Filho, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida e sobre todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos chegando, meus irmãos, ao final de mais um culto, e eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui conosco, dizer que nós louvamos a Deus por esse tempo, e que nós estamos, com a graça de Deus, voltando de uma forma mais acelerada com as nossas atividades. Oramos para que a pandemia continue assim. Oramos para que os números continuem lá embaixo, que a vacinação avance, pois assim poderemos voltar com outros encontros que promovem mais intimidade, que promovem mais comunhão com a vida da igreja. Algumas células já estão se reunindo, temos a nossa escola bíblica dominical. Próximo mês teremos o retorno da sala dos nossos pequenininhos, né? Criança de 4, 5 e 6 anos de idade. E com a graça de Deus, queridos, nós cremos que voltaremos ao novo normal e poderemos com toda a liberdade continuarmos a celebrar e a servir o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. E assim, ao cântico desta canção, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Aqui louvando a Deus.
essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.